Os atores acreditam que estão em um set de filmagem, mas estão presos em uma guerra real. The greatest war movie ever! No inverno de 1969, uma unidade de elite do exército dos Estados Unidos foi enviada em uma missão secreta ao Vietnã para resgatar o sargento Tabak. Ao entrar na selva, a equipe foi emboscada, encontrando-se rapidamente em uma luta brutal e desigual. Cercados e em menor número, os soldados foram caindo um por um, percebendo que sua missão estava se tornando impossível. Quando o grupo estava prestes a recuar, avistaram o sargento Tabak escapando do cativeiro. Um soldado correu para ajudá-lo, enquanto o restante enfrentava o inimigo, avançando em uma batalha desesperada. Mas então, a verdade chocante, tudo não passava de uma atuação ridícula, arruinada por mais uma tomada desastrosa. Um magnata rico havia financiado a adaptação de um livro de memórias de John Tabak, veterano da Guerra do Vietnã, apelidado de Four Leaf, que havia perdido ambas as mãos, mas conseguiu escrever sua história, ganhando uma fortuna ao relatar os eventos daquela época. O elenco do filme incluía Tug Speedman, um herói de ação decadente, cuja carreira afundou após interpretar um personagem de raciocínio lento. Kirk Lazarus, vencedor de 5 Oscars, que passou por uma transformação controversa para incorporar seu papel. Al Pacino, um rapper outrora popular. Jeff Portnoy, um ator cômico famoso por seu humor vulgar, e Kevin Sandusky, um novato entusiasmado e dedicado à sua arte. A péssima atuação parecia ser o pior problema no set, mas as coisas rapidamente saíram de controle. A equipe desorganizada provocou uma explosão de dublês de 4 milhões de dólares, apenas para perceber que as câmeras não estavam gravando. A mídia ficou sabendo, especulando que o filme de guerra mais caro da história talvez nunca fosse concluído. Furioso, o magnata do estúdio, Grossman, confrontou a equipe, exigindo uma solução. Em sua raiva, ordenou que alguém socasse o diretor no rosto. Tabak tentou intervir, mas o financista arrogante o ignorou. Mais tarde naquela noite, o veterano abordou o diretor com uma ideia ousada para salvar a produção e colocar tudo nos trilhos. Na manhã seguinte, seguindo o conselho de Tabak, o diretor Rush Lennon abandona os atores mimados nas selvas do Vietnã. Jeff imediatamente se incomoda com a situação. Sem planejar sair do conforto do hotel, percebe que deixou seu estoque de substâncias ilícitas no quarto e tenta ligar para seu agente pedindo ajuda, mas é prontamente repreendido pelo diretor. Rush Lennon exige que os atores entreguem seus celulares, destrói os aparelhos ao mergulhá-los na água e enfatiza que não terão como se comunicar com o mundo exterior. Relutante em obedecer totalmente, Speedman esconde um telefone via satélite para contato emergencial com seu agente. Rush Lennon explica que toda a operação agora é um reality show, com câmeras escondidas espalhadas pela selva e explosivos preparados para efeitos especiais dramáticos. Os atores recebem ordens de permanecer em seus personagens, seguir o roteiro e se concentrar em criar um filme de guerra convincente. Speedman, no papel principal, recebe um mapa e um layout de cenas que devem guiá-los a cumprir os objetivos e, eventualmente, chegar a um helicóptero para retornar. Após o briefing, Rush Lennon dá alguns passos para começar as filmagens, mas acidentalmente pisa em uma mina terrestre e é explodido em pedaços. Os atores congelam em choque, tentando processar o que acabou de acontecer. Speedman, convencido de que faz parte da produção, insiste que é um efeito especial de alto nível para aumentar o realismo das filmagens. Sandusky examina os destroços e percebe que era uma antiga mina francesa da era colonial. Lazarus argumenta que a explosão foi real e que o diretor realmente morreu, mas Speedman tranquiliza o grupo do contrário. Quando encontram a cabeça de Rush Lennon nas proximidades, Speedman reforça sua teoria, afirmando que é apenas um adereço. Para provar seu ponto, ele prova o sangue, declarando que é xarope doce e quente. Os outros, no entanto, não estão convencidos. Sem o conhecimento dos atores, eles foram deixados no coração do Triângulo Dourado, um território controlado pelo Cartel do Dragão de Fogo, infame por traficar substâncias ilegais. Ao ouvir a explosão, membros armados do cartel investigam e avistam os atores. Confundindo-os com uma unidade de elite antidrogas dos Estados Unidos, o líder do cartel ordena que seus homens os capturem ou matem imediatamente. Tabak e o pirotécnico Cody permanecem por perto, preparando uma série de explosões para tornar o filme mais dinâmico e envolvente. Cody admira a coragem do ex-soldado que perdeu seus membros em combate e promete fazer de tudo para garantir que o filme baseado no livro de Tabak ganhe reconhecimento. Enquanto isso, Speedman sugere que os outros atores sigam o roteiro.
De acordo com o layout das cenas, o grupo deve ser cercado por inimigos, lutar bravamente e continuar em direção ao rio. Imersos em seus papéis, os atores começam a se mover mais profundamente na selva. Porém, Lazarus os interrompe, convencido de que os pedaços de corpos espalhados são apenas efeitos especiais de um acidente. Essa discordância leva a um confronto entre Lazarus e Speedman, cada um determinado a provar sua perspectiva. Apesar de sua certeza de que a produção desmoronou, Lazarus se recusa a sair do personagem, valorizando sua reputação como ator profissional. Enquanto isso, o Cartel do Dragão de Fogo se posiciona para capturar ou eliminar o inimigo percebido. Eles abrem fogo, forçando os atores a se protegerem. Enquanto todos os outros começam a compreender o perigo real, Speedman insiste que tudo faz parte da cena. Incorporando seu personagem destemido, Speedman avança em direção à selva, gritando e disparando balas de festim contra os membros do cartel. Seus colegas, relutantemente, se juntam ao contra-ataque caótico, escalando ainda mais a absurda situação. O cartel, confuso com o comportamento bizarro desses supostos soldados de elite, recua ao perceber que seus atacantes estão usando munição de festim. Cody, ouvindo a confusão, detona uma enorme explosão na selva, forçando o cartel a recuar ainda mais. Essa reviravolta dramática convence os atores de que ainda estão no filme. Animados com o suposto progresso, os 5 atores aventuram-se mais profundamente na selva em busca da base inimiga. Ao longo do caminho, Speedman emprega gestos militares exagerados, confundindo os outros com sua atuação exagerada. Em certo momento, Speedman propõe uma aliança com Lazarus para garantir o sucesso do filme, acreditando ser sua última chance de revitalizar suas carreiras. Speedman reflete sobre o fracasso de Simple Jack, onde interpretou um personagem com deficiência intelectual, e vê essa oportunidade como sua redenção. Lazarus, sem rodeios, diz a ele que tal papel mal concebido provavelmente arruinou sua carreira, explicando que a atuação de Speedman carecia de nuance ou profundidade, deixando o público incapaz de vê-lo como algo além de uma caricatura. Tabak e Cody tentam contatar o diretor para confirmar se a cena planejada foi capturada, mas Rochellin não responde. Logo chegam ao local, apenas para encontrar os restos do diretor. Cody suspeita que seus efeitos pirotécnicos sejam os culpados pela tragédia, colocando toda a produção em risco. Tabak acusa Cody de falta de profissionalismo, iniciando uma discussão acalorada, durante a qual o segredo de Tabak é revelado. Ele nunca foi um veterano da Guerra do Vietnã, mas serviu na guarda costeira, e seus braços estão perfeitamente intactos. Cody ameaça expor Tabak, mas sua discussão é interrompida quando o Cartel do Dragão de Fogo os cerca e os captura. Enquanto isso, o grupo de atores decide fazer uma pausa para descansar. Jeff tenta se animar com um pouco de pó, mas acaba perdendo o pacote para um morcego que o pega em pleno voo. Frustrado e agitado, ele fica sem seu estoque. Lazarus aproveita o momento para conversar com Zanduski, explicando que os eventos ao redor deles não fazem parte do roteiro, mas são reais. Ele alerta que a imprudência e obsessão de Speedman podem custar-lhes a vida. Lazarus propõe roubar o mapa para localizar a zona de pouso do helicóptero e escapar da selva. Desconfiado das intenções deles, Speedman finge ir ao banheiro com uma lata de refrigerante e conversa em particular com Zanduski. Ele pede ao jovem ator que confie apenas nele e siga o roteiro a todo custo. Mais tarde, os 5 atores chegam à margem do rio. Speedman insiste que devem avançar, mas Lazarus e Zanduski protestam. Uma discussão acalorada irrompe, durante a qual os 2 últimos pegam o mapa e percebem que estavam indo na direção errada. O grupo decide voltar e tentar encontrar uma saída da selva, deixando Speedman continuar sozinho, aderindo ao roteiro. Ao anoitecer, os 4 atores restantes percebem que não sairão da selva antes de escurecer e decidem acampar perto de um pântano. Apesar de estar longe de qualquer câmera, Lazarus, teimosamente, continua no personagem como um soldado negro, para irritação de Al Pacino. Speedman também passa a noite sozinho na selva, aterrorizado com cada barulho. Ao ouvir alguém se aproximando, ele ataca primeiro, lutando com um animal selvagem e o matando heroicamente, apenas para descobrir que era um panda inofensivo. Na manhã seguinte, Speedman
Speedman contata seu agente para falar sobre os eventos da noite anterior. Devido à má recepção, Rick assume que o ator matou uma prostituta e aconselha que se livre do corpo. O agente também descobre que Speedman não recebeu uma filmadora digital e promete resolver o problema o mais rápido possível. Antes que o ator possa responder, ele é cercado e sequestrado por bandidos. Logo, Speedman é levado a uma fábrica de produção de substâncias ilícitas. Ao avistar uma câmera em um dos edifícios, ele acredita estar em um campo de prisioneiros de guerra do roteiro do filme e encontra um dos líderes do cartel do Dragão de Fogo. Speedman interpreta o papel de um soldado capturado, cospe no rosto do líder e sugere passar para a próxima cena, a tortura. Enquanto isso, o grupo de atores encontra uma enorme bacia e decide usá-la como meio de transporte. Enquanto atravessam a selva, avistam a fábrica de substâncias ilícitas e percebem que Speedman está realmente sendo torturado. Mais tarde, Speedman é levado para conhecer o chefe do cartel do Dragão de Fogo, que controla plantações de papoula e maconha. O ator não entende o que está acontecendo e assume que o diretor mudou o roteiro inesperadamente. Um pequeno e cruel garoto chamado Train traz Speedman de volta à dura realidade. Ele apaga um charuto no corpo do ator e o espanca com um bastão. Speedman se torna patético e implora por misericórdia. Nesse momento, Tran reconhece Speedman como Jack, o Simplório. Os membros da gangue se ajoelham diante do ator, porque adoram o filme e o assistem constantemente. Rick visita o impiedoso milionário Grossman para lembrá-lo dos termos do contrato do ator e exigir uma filmadora. Os bandidos ligam para o agente de Speedman e exigem um resgate de $50 milhões. O milionário Grossman, ouvindo os pedidos no viva voz, responde de forma hostil. Após analisar a ligação e identificar a localização da chamada, eles confirmam que Speedman está sendo mantido pelo cartel Dragão de Fogo. Grossman percebe que tudo é real, mas em uma nova conversa com os sequestradores, ele os insulta e se recusa a negociar. Rick fica chocado, já que Speedman pode ser executado, mas o impiedoso milionário não demonstra preocupação. Para ele, a morte de Speedman traria lucro e cobriria as perdas do fracasso do filme. Grossman ordena a Rick que mantenha silêncio sobre as negociações fracassadas e promete presenteá-lo com um jato Gulfstream 5. À noite, Train e seus seguidores levam Speedman ao palco e pedem que ele interprete Jack, o Simplório. Para ajudá-lo a entrar no personagem, eles lhe dão uma dentadura falsa e pedem que finja ser um verdadeiro tolo. Ignorar o pedido colocaria a vida de Speedman em risco. Então, ele é forçado a atuar para a plateia exigente. Enquanto isso, os outros 4 atores decidem que não podem abandonar o amigo em apuros e começam a elaborar um plano para resgatá-lo. Sanduski sugere seguir o roteiro do filme, onde alguns distraem os inimigos, enquanto outros infiltram-se na base para libertar o prisioneiro. Al Pacino e Lazarus fazem uma missão de reconhecimento e se aproximam da fábrica. Observando a atuação de Speedman, Lazarus percebe que ela está menos terrível dessa vez. Ele interpreta Jack de maneira menos caricata, agradando a plateia. Enquanto isso, Jeff admite que não pode participar do resgate porque está enfrentando sintomas de abstinência. Sem consumir substâncias ilícitas há muito tempo, ele teme ceder à tentação e usar o pó branco. Com dificuldade de se controlar, Jeff pede que Sanduski o amarre. Preso, Speedman continua interpretando Jack, o Simplório, e se aprofunda no papel. Ele começa a gostar do respeito dos bandidos por seu talento artístico. Um pequeno garoto, fã de Speedman, presenteia-o com um Oscar feito de gravetos, levando o ator a chamá-lo de meu filho. Depois de voltar da missão de reconhecimento, Al Pacino e Lazarus relatam o que viram e decidem usar uma cena do roteiro como plano de resgate. Jeff luta para controlar seus impulsos e promete fazer qualquer coisa se os amigos o soltarem, mas eles resistem, já que todos querem voltar para suas famílias. Na manhã seguinte, Lazarus finge ser um fazendeiro que encontrou Jeff em sua propriedade e vai até a fábrica. Usando todo o seu talento de atuação, ele distrai os soldados, permitindo que Al Pacino e Sanduski se infiltrem no território inimigo. Graças à experiência em filmes ao redor do mundo, Lazarus fala um pouco de chinês, mas de forma precária. Ele tenta explicar sua história aos bandidos, que acreditam em sua farsa, apesar das suspeitas de Tran. Enquanto isso, Al Pacino e Sanduski entram no armazém e encontram Tabak e Cody amarrados. Eles libertam o falso herói de guerra e o pirotécnico, permitindo que Cody recupere seus explosivos. Lazarus entrega Jeff aos bandidos e se prepara para sair, mas em um momento de improviso, afirma
afirma ser dono de uma plantação de papoula. Tran, enxergando-o como um concorrente, decide executá-lo, mas logo percebe que a história é falsa. O líder da gangue expõe Lazarus, mas o ator abre fogo contra os bandidos. Embora as balas sejam de festim, sua ousadia os assusta, incapacitando-os temporariamente. Os outros atores apoiam Lazarus, assumem o controle da situação e libertam Jeff. No entanto, em vez de ajudar os amigos, Jeff captura Tran e exige saber onde o pó branco está escondido. Abandonando os colegas, ele decide não lutar mais contra sua dependência e se dirige ao armazém. Lá, encontra várias mulheres idosas e as obriga a tirar suas roupas para roubar os trajes delas. Em um momento de hesitação, Tran aproveita para lançar um ataque. Apesar de sua idade, o garoto demonstra incríveis habilidades de combate e derruba Jeff. Sem querer perder para uma criança, Jeff reage e os dois acabam caindo no porão, onde ele nocauteia Tran. Enquanto Tabak e Cody pegam os explosivos e Al Pacino mantém a gangue sob controle, Lazarus e Sandusky vão procurar Speedman. Ao encontrá-lo em um dos cômodos, Lazarus tenta convencê-lo a fugir, mas Speedman, agora totalmente imerso em seu papel como Jack, o simplório, recusa-se. Ele encontrou admiração e uma base de fãs que veneram seu talento. Então ele vê a fábrica como sua nova casa. Speedman está disposto a ficar lá pelo papel e por seu suposto filho. Apesar de todos os riscos e constantes ameaças à sua vida, Lazarus faz de tudo para trazer seu amigo de volta à realidade e lembrá-lo de que sua verdadeira casa o espera. Tentando ajudar Speedman, Lazarus abandona sua persona de herói de guerra e assume seu papel favorito como padre com uma orientação sexual não convencional. Jeff encontra o pó branco e mergulha nele avidamente. Sandusky encontra seu amigo e o incentiva a repensar antes que seja tarde demais, lembrando-o de que ele é um ator brilhante. De repente, dois bandidos armados invadem a sala e ameaçam a vida dos atores. Jeff solta gás e ataca os inimigos com o pó branco em suas mãos, derrotando-os com sucesso. Enquanto isso, os bandidos percebem que Al Pacino não pode controlar todos de uma vez. Um dos membros do grupo levanta uma arma e começa a atirar no ator, forçando-o a fugir. Parece que Al Pacino está condenado, mas Cody usa explosivos para proteger o ator e espantar os inimigos. O pirotécnico destrói vários edifícios, mas ainda há muitos bandidos. Tabak decide se redimir por sua traição anterior e se torna um verdadeiro herói. Armado com um lança-chamas, ele ataca os membros da gangue e os afasta, ganhando tempo para os outros. Cody segue para a ponte que leva ao helicóptero para plantar explosivos. Logo, os atores escapam da armadilha e sequestram um caminhão para correr em direção à ponte. O grupo de 6 parte, mas de repente percebe Tran saindo de um prédio em chamas. Ele está de mau humor, segurando um lançador de foguetes, que imediatamente usa para tentar aniquilá-los. A maioria dos atores consegue pular do caminhão, mas Sandusky, ferido, não consegue se mover sozinho. Usando suas últimas forças, o grupo se une para atravessar a ponte e permitir que Cody a exploda. Em um momento, Speedman decide ficar, acreditando que a fábrica é sua nova família. Após se despedir de Lazarus e dos outros, ele retorna. Pouco depois, o grupo vê que Speedman mudou de ideia e está fugindo dos bandidos que o perseguem, jogando o garoto com uma faca de seus ombros. O ator pede a Cody que exploda a ponte rapidamente. Cody o faz, atrasando o avanço da gangue, mas parece que Speedman não conseguirá chegar ao final. Ao perceber que seu amigo sobreviveu milagrosamente, Lazarus corre para ajudá-lo. Ao se darem conta de que se tornaram não apenas atores, mas heróis que superaram a si mesmos, Lazarus e Speedman retornam ao helicóptero. Eles decolam, mas Tran atira neles com o lançador de foguetes. Os atores estão condenados, mas no último momento, Rick aparece vindo da selva. Decidindo que a amizade é mais importante que o dinheiro, ele joga um videocassete no ar e a carga explode. Em vez do helicóptero, Rick salva o grupo de atores, permitindo que escapem. Algum tempo depois, Speedman recebe uma estatueta de melhor ator, e o filme, compilado a partir de filmagens de câmeras escondidas, ganha 8 Oscars. Grossman observa os eventos com um sorriso, satisfeito com o sucesso do projeto, já que ganhou muito dinheiro com o filme. Depois de zombar de seu assistente e mandá-lo procurar um novo diretor, o milionário encerra a noite com uma dança de vitória. O filme utiliza humor provocativo, explorando temas de guerra, cultura e as ambições dos atores. Em que ponto a comédia ultrapassa o limite e se torna ofensiva? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever para mais. Até o próximo vídeo.